Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva de uma forma bem especial nessa noite, tá certo? De nossa parte, quero manifestar a nossa alegria, o nosso carinho, representando também o Conselho Regional da Área 13, que vocês aqui fazem parte, e também os companheiros lá de Itabatã, que mandam um abraço fraterno a cada um dos senhores. Um dia passando por lá, não deixe de nos visitar, tá certo? O nosso dia de expositiva pública lá também é às quartas-feiras, mas temos aos domingos também às 19 horas, tá certo? Um dia, dando certo, será um prazer tê-los lá com a gente, tá bom? Nós temos um filósofo alemão chamado Eckhart Tolle. Ele desenvolveu uma obra bastante interessante, que é bastante divulgada aqui no Brasil, e eu queria começar falando um pouco dessa obra, porque a temática que ele bate lá cai bem aqui na inicialidade do trabalho que nós pretendemos desenvolver até meia-noite. Está todo mundo disposto aí? Uma horinha só. Então, Eckhart Tolle, numa obra chamada O Poder do Agora. Vocês já viram essa obra? É uma obra simplista, se você olhar, porque até nos supermercados eles vendem ela. E ela é intitulada aqui no Brasil uma obra de autoajuda. Então, a maioria dos espíritas, habituados já a alguns estudos mais aprofundados, passa por uma obra como essa e passa batido. Mas eu quero dizer que é uma grande obra mesmo. Tem coisas ali que podem nos sustentar nos nossos princípios espíritas. Já vocês vão observar. Então ele, nessa obra, O Poder do Agora, ele começa a desenvolver uma tese ali, ao qual nós precisamos perceber bem, nós espíritas hoje, quando ele começa a dizer que é da cultura do ser humano. Então ele nivela todos nós, e isso é interessante, é que a filosofia tem essa habilidade. A filosofia não fala só para você. A filosofia, ela fala para o ser humano, e aí a gente vai se situando ali, para nós entendermos em que nível que nós estamos diante daquilo tudo. Então ele vai desenvolver essa tese lá nessa obra, dizendo o seguinte: que todos os seres humanos têm como cultura o acreditar. Será que tem nexo isso? Porque nós ouvimos dizer que tem pessoas que são ateias e não acreditam em nada. A gente já não ouviu falar isso? Eckhart Tolle, filósofo alemão, ele discorda dessa tese. Ele discorda, ele fala, não tem como um ser humano dizer, eu não acredito nisso. Ou então não acredita em nada. Eckhart Tolle vai falar de níveis de acreditar. E ele vai dizendo, desde lá do princípio, ele vai convencendo a gente que o ser humano tem a cultura natural, ou seja, nós fomos chipados para acreditar. Tá certo, gente? O ser humano tem a cultura do acreditar. E ele começa desde lá de criança. Por exemplo, como que uma criança, bebê, nasceu lá do pai e da mãe e chegamos no nível que nós estamos hoje? Porque nós acreditamos em algo lá atrás. As crianças não acreditam que os pais vão fornecer para elas, enquanto elas não podem se autossustentarem do necessário, do básico, para que elas atinjam uma possibilidade de ser humano. Obrigado. Não é assim? As crianças não crescem acreditando que os pais vão dar conta de suprir o necessário. Não é assim? Depois que elas chegam numa certa idade, para que elas vão na escola? Não é porque elas acreditam que lá vai ter uma pessoa, seja feminino, seja masculino, que vai se auto-intitular professor, e aquele conteúdo que ela vai passar lá para a criança que vai todo dia, umas de manhã, outras à tarde, outras à noite, elas vão para lá acreditando que aquele conteúdo que lá será exposto um dia lhe será útil. Não foi assim com todos nós? Fomos na escola acreditando que um dia haveria
uma possibilidade ali, não é assim? Aí se formamos na faculdade, graduamos e fomos buscar um emprego. Fomos buscar um emprego por quê? Porque a gente acreditaria que alguém apostaria na nossa capacitação, não era assim? E que daquela utilização, ela querendo alguém que entendesse de algo. E nós querendo servir para quê? Para ser remunerado. Não é assim que a gente trabalha? Por que nós levantamos todo dia? Uns 5 horas da manhã, outros 7 horas da manhã, outros 9 horas e assim vai ao infinito? Porque a gente acredita que o nosso empregador vai o quê? Vai remunerar a gente no final do mês, derivado da nossa contribuição diária durante o mês lá. Não é assim? Então tudo é acreditar. Ele vem falando dessas minúcias. E aí você vai se convencendo. Realmente o ser humano foi criado para acreditar. Essa é a fala dele. E eu li o livro e eu vou junto com ele. Nós somos criados para acreditar. Nós somos criados para acreditar. Então, quando a gente faz essa análise, que é da cultura do ser humano acreditar em algo ou em alguma coisa, nós vamos observar que alguns não acreditam tanto assim, não é assim? Tanto é que a gente deu até nome para eles, ateu, não é assim? Desde a época do Cristo já tinha essa nomenclatura para aquele que se dizia que não acreditava em nada. Mas vocês já descobriram pela filosofia, não é? Ele acreditava em nada? Acreditava? Não, ele só não acreditava em algumas coisas, que tinha algumas coisas que ele fazia. Você pega um ateu, ele trabalha, ele tem casa, ele tem família, não é assim? Por que ele casou? Ou ela casou? Porque ela acreditava que uma pessoa ia na parceria conjugal, matrimonial, os dois seriam felizes. Não é assim? Ou tem alguém que casa para não ser feliz? Tem alguém aqui que casou para não ser feliz? Tem? Não. Casou porque acreditava que seria feliz naquela parceria, uai. Não é assim? Então, não existe ateu. Essa é a realidade. É o que Ratoller fala. Não existe ateu. Ele pode não acreditar em algumas coisas, mas em uma maioria de coisas ele acredita. Ele acredita. Se ele vive no Brasil é porque ele acredita no sistema constitucional brasileiro, ele acredita nas leis cívicas brasileiras, não é assim? Se ele tem uma empresa é porque ele acreditou que o sistema tributário econômico do país iria dar sustentabilidade para aquele know-how que ele desenvolve ali. Então não tem como uma pessoa falar que não acredita em nada. Vocês estão entendendo até aí? Beleza? Estamos junto com o Eckhart Tolle, eu vou junto com ele também. Eu vou junto com ele. Não existe ateu. Não existe. 100% não. 100% não. Se é ser humano, ele acredita em alguma coisa. Bom, isso é o que a filosofia mais moderna vem dizendo aí para nós. Porque a doutrina espírita vai além disto. Vai além disso. O que a doutrina espírita quer é que a gente observe um outro ângulo. Além de acreditar. E aí nós vamos buscar numa obra belíssima, quem não leu, leia, Joana de Ângeles. O nome do livro é Joana de Ângeles Responde. Já viram esse livro? Não tem lá Emmanuel Responde? Quem sabe o nome do livro que Emmanuel responde? O Livro Consolador. O Livro Consolador, as pessoas que frequentavam a reunião que Chico se autodeterminou e se posicionou para responder questões, e não era Chico quem respondia, era Emmanuel, na psicografia, as pessoas faziam pergunta. E aí Emmanuel, através da psicografia de Chico, respondia. Houve tanto sucesso nessas reuniões, tanto sucesso, que a FEB resolveu editar aquelas perguntas que as pessoas faziam e aquelas respostas que Emmanuel dava. Surgiu então para nós o livro O Consolador. Quem não leu, leia também, um livro excelente. Joana de Ângeles também fez isso, respondendo através de quem? Divaldo Pereira Franco. Tá certo? O médio é Divaldo Pereira Franco. E numa dessas respostas lá nesse livro, Joana de Ângeles Responde, lá no capítulo 15, Joana de Ângeles vai falar algo bastante interessante para nós lá, complementando o que esse filósofo alemão diz,
e fazendo nós espíritas hoje, posicionado no âmbito da razão, pensar um pouco além do que a filosofia moderna vem dizendo para nós. Joana de Ângeles fala que acreditar é um início de um caminhar, é um início de uma jornada, porque aonde nós devemos tender agora ou num futuro é fé. Olha que interessante, Eckhart Tolle não pensou nisso não. Joana de Ângeles fala isso. Ela fala que o acreditar é o início de um processo. Aonde nós temos que chegar é a fé, lá na frente. Aí para aqueles que são espíritas e falam assim, mas para que ter fé? A gente não vê espírito falando isso? Para quê? Aí nós temos que lembrar uma fala do Cristo. Nós temos que lembrar uma fala de Jesus. Quando ele disse assim para nós, aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer a essa montanha, salta daqui para ali. E o que vai acontecer com a montanha? Segundo Jesus, a montanha vai nos obedecer. Aí o que nós ainda, principiantes em entendimento de cultura crística, de evangelho, a gente pensou logo naquela montanha de pedra, não foi? Fala, mas que besteira, né? Se eu chegar para aquela montanha de pedra, vai para lá, montanha, que eu quero construir uma casa aqui, eu quero construir uma estrada aqui, a montanha vai obedecer. Vocês já viram alguém fazer isso? Porque nós pensamos isso não vai acontecer, porque não é essa montanha. Não é essa montanha que o Cristo diz, mas é essa montanha aqui, ó. Olha a montanha que Jesus quis dizer. Uma pessoa vai no médico fazer alguns exames, e aí então, após ele ter feito alguns exames, ele leva no médico, especialista X, e aí o especialista, olhando aqueles laudos, olha um, olha outro, olha um, olha outro, pega e fala assim para ela assim, ó, uma palavrinha bonita, metástase, bonita, não é? Mas para quem tem isto, é uma verdadeira montanha. Uma verdadeira montanha. O que é isto, Anderson? Câncer. E o que é o câncer? O câncer, imaginou-se durante muito tempo que era uma bactéria, era um vírus. Precisou o desenvolvimento da ciência para mostrar para nós que o câncer é uma desestruturação molecular ou uma desestruturação atômica. Entenderam, gente? O que isso quer dizer? Feliz é a pessoa que descobre que tem uma montanha no início, lá na cadeia atômica ou na cadeia molecular. Sabe por quê? Porque a maioria de nós só vai no médico quando não é só mais um átomo ou só uma molécula que está com câncer. É um órgão inteirinho. Não é assim? Aí a montanha está gigantesca. Aí está uma muralha da China para a pessoa resolver. O ideal era que nós, percebendo as primeiras dificuldades que o organismo está passando, era a gente ir para um médico, fazer um exame e lá constatar: você tem metástase, câncer. Por quê? Olha o que a fé faz. Se está em uma molécula ou em um átomo, eu digo para ela: câncer não é a desestruturação? Não é o desequilíbrio? Seria a mesma coisa, o que é o câncer? Seria a mesma coisa que os planetas alinhados, né? Vamos pegar a galáxia, a Via Láctea, a nossa. Os planetas não estão todos lá alinhados, numa certa estrutura, se mantendo no espaço, tranquilo, não seria isso? O que é o câncer? É nós observar um daqueles planetas caindo lá do céu. Desestruturação. Entenderam? O que Jesus quis dizer? Aquele que tiver a fé pequena. Quando ele usou o grão de mostarda, ele usou como referência para nós, para a gente não esquecer disso que ele está falando, que aquele que tivesse uma fé pequenina ia dizer para essa montanha:
essa desestruturação molecular. Se organize, se equilibre. E sabe o que o câncer ia fazer, a montanha? Sabe o que ia acontecer? A célula ia se reestruturar novamente. Vocês já não ficaram sabendo desses casos? De pessoas que vai lá, faz os exames, constata, tem. Aí ele fala, mas eu sou mais. Eu sou mais. Aí ele vai para casa tomar passe, vai fazer terapia, vai visitar o psicólogo, o terapeuta, vai viajar. Tem gente que é assim. Vai viajar, vai visitar os parentes. Aí de repente eu estou me sentindo tão bem, parece até que eu nem tenho esse negócio. Aí ele volta lá para fazer os exames. O que aconteceu? O médico fala, o que você fez? Que um milagre aconteceu aqui, meu filho. Olha aqui, ó, seu exame do mês tal, o seu exame atual. Olha aqui, ó, você não tem mais nada. Aconteceu um milagre com você. Vocês já não ouviram falar disso? Era disso que Jesus estava falando. Era essa montanha que ele falou pequenininha, que Joana de Ângelo está comentando lá naquela obra maravilhosa para nós lá. Ah, mas eu não consigo, eu tenho fé antes, mas não faço isso. Então você não tem fé ainda. Porque Jesus falou que se você tiver a fé pequenina, essas coisas vão acontecer com você. Então, Joana de Ângelo está certa, nós ainda estamos no âmbito do acreditar. A gente não tem a fé ainda. Nós ainda estamos no âmbito que Ratoller fala lá, no âmbito de todo mundo. O que todo mundo faz, eu faço, mas isso é comum. O que Jesus queria que nós extrapolássemos era ter a fé de verdade. E Jesus deu um exemplo de fé grande. Vocês lembram disso? Tem gente que fala, Anderson, mas para ter fé... Não tem gente que faz assim, arrastando corrente, gemendo até que é fé... Não tem gente que faz assim? Criando dificuldade psicológica. Vamos ver o que Jesus falou de fé grande? Olha aqui só para vocês verem. Jesus estava com a comitiva dele, com os discípulos, andando pela estrada. Eles não dizem de onde para onde. Ele estava andando com uma comitiva. Tinha um grupo ali, discípulos e aqueles seguidores que sempre seguiam Jesus. Estavam andando pela beira do caminho. De repente, uma outra comitiva alcança a comitiva de Jesus. Era uma comitiva romana. O que é uma comitiva romana? Soldados de a pé, armados até os dentes, soldados de cavalo, armados até os dentes, e apenas uma biga, uma carruagem. Era o capitão, o general da época, que eles chamavam de centurião. Ele é que ia ali, naquela biga ou naquela carruagem, para a gente entender. Quando aqueles que estavam junto com Jesus viu se aproximando daquela comitiva romana, eles já tremeram na base. E a comitiva, quando passou de frente de Jesus com aquela carruagem, uma única carruagem, parou de frente de Jesus. Todo mundo já foi para trás de Jesus, ficou só Jesus na frente. E desceu daquela carruagem o general da época, chamado centurião. Desceu ele. Ele foi até Jesus e falou bem assim para Jesus, ó. Falou do poder dele, ó. Eu sou o homem. Não, primeiro ele falou do servo dele, que o servo dele estava muito doente. Se fosse um de nós, ia falar assim para ele, o que eu tenho com isso? Não é? Se fosse um de nós, ia ver, o que eu tenho com isso? É ou não é? Mas ele foi lá e falou para Jesus, ó, meu servo está muito doente. Jesus falou prontamente, vamos até lá. Aí ele, alto, eu não sou digno que você entre na minha casa. Foi bem assim que ele falou. Mas eu sou homem de poder. Eu pego um desse soldado meu aqui, eu digo para ele, vá lá e faça tal coisa. O soldado vai lá e executa em meu nome do jeitinho que eu falei. E Jesus está olhando o que ele queria dizer com aquilo, né? Aí ele pegou e falou assim, eu sei que você também é um homem de poder.
Se você quiser, você fala uma palavra só, e o meu servo lá na casa minha vai ficar bom. Jesus não fala nada para ele. Jesus vira para os discípulos e fala assim: eu nunca vi fé tamanha como essa. Nunca vi, nem mesmo em Jerusalém. Volta de novo para o centurião e fala: vá para casa em paz e seja feito segundo a tua vontade. Vocês sabem o que aconteceu? A história não conta, mas Humberto de Campos conta o que aconteceu. O centurião chegou lá na casa dele. Olha que pessoa amada, eu vou falar isso para vocês ficarem com inveja. Quando ele chegou lá no portão da casa dele, que era uma fazenda, é óbvio, não era uma casa, uma chácara, um sítio, era uma fazenda. Quando ele chegou lá com aquela comitiva de soldados, todos os servos deles vieram correndo de encontro com ele. Ele era uma pessoa querida, era ou não era? Humberto de Campos fala isso. Você é assim? Quando você chega na sua casa, os seus filhos vêm te recepcionar, sua esposa vem te recepcionar, seu esposo vem te recepcionar. Quando você chega lá na casa dos seus parentes, vem todo mundo para te recepcionar. Nós temos que começar a pensar nessas coisas. Porque todos os servos do cara veio correndo recepcionar ele. Mestre, mestre, mestre. O senhor não sabe o que aconteceu? O quê? O teu servo, ele sarou. Aí ele disse bem assim, ó: eu já sabia. Entenderam o que é fé? Parece que é um negócio gigantesco, não parece? Eu fiz questão de contar as minúcias. Mas é algo dentro de mim, que não importa o que os outros estão falando, o que eles vão achar, não importa. O que importa é o que eu estou sentindo. É isso que Joana de Ângeles fala que é fé lá. Nós já temos isso? Ou estamos apenas namorando isso ainda? Nós temos que começar a ter esse sentimento. Este sentimento. Porque Jesus falou que aquele que tiver isso que eu acabei de falar, ainda que seja pequenino, um grão de mostarda, dos menores grãos, nós vamos ser capazes de fazer as montanhas nossas desaparecer até se for o caso. Lindo, não é, gente? Lindo. Lindo. Já vocês vão ver com o que a gente está preocupado. Eu estou falando do que é ideal para nós. Já vocês vão ver com o que a gente está preocupado. A gente está preocupado com outra coisa, que não tem nada a ver com o nosso futuro espiritual. Mas a gente tem que começar a se preocupar com essas coisas. Então Joana de Ângeles fala que acreditar é o princípio, é o começo. A fé é o nosso destino. É aonde a gente tem que chegar, é aonde a gente tem que aportar. E ela vai trazer para nós o que está faltando para a gente ter essa fé que esse centurião fez. Vocês sabem quem era esse centurião, né? Sabem ou não sabem? Vocês não sabem? Era o nosso Allan Kardec. Era o nosso Allan Kardec, gente. Por isso essa fé tremenda, né? Lá no futuro, né? Estaria lá o codificador trazendo para nós um pouquinho da sua sabedoria, né? Joana de Ângeles deixa lá nessa obra então o que está faltando para nós. E ela fala assim: o que está faltando para nós está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Quem lembra pelo menos o que o capítulo 19 dizia? Que lembrar o que está no item 7 é mais complicado, mas o capítulo 19 nós deveríamos saber. É exatamente o tema dessa palestra nossa aqui. A fé que transporta montanhas. Lá é os Espíritos falando para nós o que o Cristo quis dizer com isso. E lá no item 7,
Allan Kardec, num comentário maravilhoso após uma fala de um evangelista, no comentário de Kardec, ele deixa para nós um jargão. O que é um jargão? Um jargão é uma frase que colou. Algumas vezes é uma palavra que colou, mas um jargão é uma frase que colou. Qual é a frase de Kardec que deve colar nas nossas consciências? A fé verdadeira ou a fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Joana de Ângeles fala que o que está faltando para nós termos aquela fé que Jesus falou, de transportar as montanhas, é razão. É razão. A maioria de nós ainda está no âmbito do emocionismo. A minha barriga ronca, eu digo o quê? Estou com fome. É a fase instintiva. Eu estou aqui com o olho meio querendo fechar, eu digo o quê? E vou dormir. É instinto. É instinto ainda. Vocês entenderam o que é a razão? A razão é um entendimento máximo da situação em que nós estamos vivendo. Eu poderia, para orientar os senhores acerca de razão nos nossos dias de hoje, no ano de 2019, né? Dia 20 de fevereiro do ano de 2019, eu poderia dizer o que Salomão disse para nós. Salomão disse assim, está lá em Eclesiastes: filho meu, busca a sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata. O que nós fazemos nos dias de hoje? O que a gente busca primeiro? Primeiro o ouro, a prata. Se sobrar tempo, eu vou buscar uma sabedoria, um conhecimento. Não é assim? Aí veio Jesus. Jesus falou diferente, né? Jesus falou diferente, Salomão? Não. Olha o que Jesus falou. E quando conhecerdes a verdade vos libertará. Aí veio a doutrina dos espíritos e falou diferente agora, né? Eles falaram diferente. Espíritas, instruí-vos. Vocês estão entendendo o que é a razão? Não é coisa de espiritismo, porque Salomão já falava isso há 600, 800 anos antes do Cristo. Então não é coisa do espiritismo. Razão é uma etapa fundamental que nós devemos chegar lá, como princípio de vida. Não porque fulano falou, cicrano falou, mas eu enxergando a necessidade, eu chegar lá. Olha o que a fé que nós achávamos que tinha lá atrás, né? Que é o que Kardec fala de fé cega, que nós achávamos que nós tínhamos fé. Até hoje, eu tenho fé. Aí eu pergunto para a pessoa, quando você tem uma dor de cabeça, você consegue dizer para ela, vai embora, que eu não te quero não? Você consegue fazer isso? Consegue? Se você não consegue, você não está ainda mandando as montanhas suas se desviar de você. Entendeu? Fala, mas eu tenho fé assim, mas Jesus falou que aquele que tiver a fé pequena vai dizer para as suas montanhas, saia, e ela vai sair. Entenderam? Então, no fundo, nós não temos a fé. E com a doutrina espírita nós estamos descobrindo que o que está faltando é a razão na coisa. Agora, olha aqui só para vocês verem. Olha aqui só para vocês verem. Quantos milênios nós acreditamos nisso aqui pela fé, que Moisés pegou o povo lá no Egito, abriu o mar vermelho com uma prece fervorosa e o povo passou pelo mar. Quantos milênios nós acreditamos nisso? Então, para dizer que tem espírita nos dias de hoje, 2019, 20 de fevereiro do ano de 2019, que ainda acredita que Moisés abriu o mar vermelho mesmo, né? E por mágica ainda, né? Não, e o pior, ele abriu o mar vermelho, beleza, ótimo, a fé dele era gigante, não é? Mas depois que passou o povo judeu lá, os filhos de Judá, né?
Aí veio logo atrás os soldados querendo se aproveitar da fé dele também. Aí o que ele fez? Ele fez uma prece para os caras morrer. Fala, Senhor... E os caras morreu todo mundo. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso por milênios. Aí veio a razão, para vocês entenderem o que é a razão. A razão mostrou para nós que não foi nada disso. Moisés sabia a época certa em que o Mar Vermelho tem maré baixa. Abra o Google lá e vejam lá, Mar Vermelho. Qual que é a época de maré baixa? Se atravessa de a pé até os dias de hoje. Quem não souber o que é, aqui ó, Nova Viçosa, pertinho de vocês aqui, tem umas ilhas lá, não tem? Num certo período e numa certa lua, quem já foi lá sabe disso. Você atravessa de a pé, dali da orla, da praia, lá para a ilha. Dependendo da hora que você queira voltar, dependendo da lua, você já não volta mais. Que a maré enche, aí só de barco você sair de lá. Entenderam, gente, o que aconteceu com Moisés? Hoje a razão já trouxe a lógica para nós, né? Já trouxe a lógica. Então Moisés não abriu o mar, não. E Moisés não fez oração contrária, não. Não. Ele atravessou com a maré baixa. Quando os soldados foram passar, o que aconteceu? A maré estava baixa? A maré estava alta, gente. A maré estava alta. Não foi a prece fervorosa dele. Não foi. Entenderam, gente? É isso que a razão vem trabalhando com a gente para a gente entender. Vocês querem ver mais? Por quantos milênios nós acreditamos que Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro, que fazia 3 dias que estava morto, segundo os historiadores até fedendo já estava Lázaro. Aí Jesus chegou lá com 3 dias que Lázaro estava morto, e ele falou assim, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, por ter ouvido a voz de Jesus, Lázaro deveria estar no paraíso, não é assim? Não é assim? Para ele ouvir a voz de Jesus, né? Que Jesus falou que a ovelha ouve a voz do pastor. Então, para ele ter ouvido a voz do pastor dele, que era Jesus, Lázaro estava no paraíso, não é assim? Aí eu fico imaginando, Lázaro fazia 2 dias, né? Que ele morreu 1 dia, 2 dias ele chegou lá no paraíso. Ele estava lá ladeado com os anjos, já estava escolhendo se ia tocar uma harpa, ou se ia tocar um piano, ou um órgão, ou sei lá o que. Não é assim que a gente acreditava antigamente? E aí então, do lado de Deus, do Supremo, e aí ele ouve a voz, oh, Jesus está me chamando, e ele voltou. Vocês já viram a biografia ou a história daquelas pessoas que tiveram EQM, experiência de quase morte? Vocês já viram alguma coisa parecida ou não? Leiam. Eu gosto de ler porque eu sou curioso, aí eu vou me informando, falo, meu Deus, eu vou descobrindo coisas. Vocês podem ler lá, quem já teve essa experiência de EQM, as pessoas têm experiências diferentes. Tem pessoas que tiveram experiências ruins. Ele volta de lá meio que amedrontado, aí se ele bebia, ele para de beber, se ele estava usando droga, ele para de usar drogas, se ele estava levando uma vida infeliz, ele para, porque ele teve uma experiência ruim. Ele foi para um lugar onde as pessoas falaram, vai, para cá que você vai vir. Aí ele volta de jeito nenhum, ele muda de vida aqui. E tem pessoas que tiveram experiência de EQM boas. Quando você vai conversar com ela, fala, eu não queria voltar não. Queria voltar não. Essa história de trabalhar, de pagar conta, de compromisso, de calor, de frio, de ter que tomar banho, ter que dormir, ter que tomar remédio, de pegar enfermidade, ter que curar, não. Tem isso lá no plano espiritual? Ele foi para um lugar bom. Aí ele mesmo fala, quem teve essa experiência boa, fala, eu não queria voltar não. Mas uma voz diz para mim, você vai voltar sim, que você tem coisa para fazer lá. Aí eu voltei, mas eu não queria voltar não. Vocês entenderam, gente? Então o que aconteceu com Lázaro e com Jesus ali? Está lá no Evangelho, no livro A Gênesis, de Allan Kardec, tá, gente? Está lá. É só a gente pegar e ler os milagres e as predições do Cristo. Leiam lá.
Está bem explicadinho. O que aconteceu lá? Naquela época de Jesus, já era comum uma enfermidade que hoje é bem característica para nós, que é a letargia e a catalepsia. Hoje nós sabemos exatamente o que é letargia e o que é catalepsia. Lá naquele tempo não. Aí o que é letargia e o que é catalepsia? Vocês já tiveram alguém, ou já viram alguém que tem letargia? É uma fraqueza tão grande, mas tão grande, que para o pulso da criatura, em alguns casos, o coração só bate o necessário para a vida. Se um de nós aqui, inaptos, chegar lá no pulso da criatura, ele não tem pulso. E se auscultar o coração, ele não tem coração. Quem é estudioso de doutrina espírita é só ler Ivone do Amaral Pereira. Ela era letárgica. As pessoas falam que ela fedia quando ela estava querendo dar crise de letargia, porque apodrece a pele, os órgãos param. Não era o que contava de Lázaro, que ele fedia já? Mas como que nós sabemos que uma pessoa está letárgica hoje e ela não morreu? Ela só está letárgica através de tecnologia. É um equipamento chamado eletroencefalograma. Eu tenho essa experiência porque meu filho teve isso. Os órgãos vitais dele parou tudo. Parecia que ele tinha morrido. Ele levou no hospital, fizeram eletroencefalograma e ele ainda tinha atividade cerebral. É isso que caracteriza que uma pessoa está viva. Atividade cerebral. Tem atividade cerebral, ela está viva ainda. Aí o que eles fizeram? Os órgãos vitais estavam paralisados. Aí eles colocam máquinas. Eles ligam máquinas, ligam aparelhos para fazer voltar os órgãos. Aí conseguiram revitalizar meu filho. Tinha atividade cerebral e com as máquinas ele tinha atividade orgânica, porque os órgãos estavam parados. Já tem outras pessoas que é o contrário. Você vai lá, o próprio médico fala, ó, ele já teve morte encefálica. O que quer dizer isso? A vida já está extinguida. Quando nós vamos estudar pelo Espiritismo, qual é o último desligamento que o corpo faz quando uma pessoa desencarna? Vocês lembram qual que é? O último? O último é o cerebral. Desligou os laços que prende a alma ao corpo cerebral, a tendência é a acontecer o desencarne. Entenderam, gente? Então hoje se sabe que uma pessoa é letárgica, que ela não tem funções orgânicas, mas tem função cerebral, pelo eletroencefalograma. Naquela época tinha eletroencefalograma? Não tinha naquela época. Quantas pessoas foram enterradas vivas? Quantas, gente? Hoje não é muito comum, porque os IMLs é obrigado, uma pessoa morreu, tem que passar pelo IML. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eletroencefalograma no cara. Se tiver atividade cerebral, tem vida ali ainda. Pode estar só sem pulso, com o coração quase zerado, sem função renal, né? Perfeito. Entenderam, gente? Mas naquela época não tinha eletroencefalograma. Mas tinha quem? Tinha quem naquela época? Tinha Jesus. E como que Jesus sabia que Lázaro estava letárgico e não morto? Através das vibrações. É uma coisa que todos nós deveríamos entender, de vibrações. Todos nós deveríamos entender de vibração, e isso é treino. Ninguém nasce, eu já sei saber sobre vibrações, a gente treina. Por isso que na casa espírita, quando uma pessoa se interessa, ela entra no curso mediúnico e lá ela vai aprender a fazer leituras de vibrações. Experimentem na casa de vocês. Fica um momento em silêncio, sem pensar em comer, sem pensar em dormir, sem pensar em assistir televisão. Procure se abstrair, a gente chama de concentração. Se concentrar, o que é concentrar? É se voltar para si mesmo. Se volte para si mesmo por um momento, esqueça amanhã o trabalho, ter que levantar 5 horas, 6 horas, 7 horas, esqueça. Limpe a mente, procure ficar tranquilo por alguns minutos e procure sentir a energia da sua casa. Procure sentir,
a energia da sua casa, as vibrações da sua casa. Depois vá para o seu trabalho lá, antes de você começar a trabalhar, faça uma prece, esqueça as coisas e por uns minutos tente sentir as vibrações do seu trabalho. Depois que você sentir as vibrações do seu trabalho, faça a comparação. Como que é a energia da minha casa, como que é a energia do meu trabalho. Se as pessoas soubessem só fazer isso, tem muita gente que não ia ficar fazendo hora extra, porque ele está sendo bem remunerado, mas a saúde dele, o equilíbrio dele, a harmonia dele, está indo para o espaço. E isso vai ficar caro para ele lá na frente. Se nós apenas soubéssemos sobre vibrações, fazer leitura, a gente ia trabalhar o necessário apenas. Porque é assim que a lei de Deus diz. O trabalho é necessário, mas é o necessário. Porque logo depois do trabalho necessário vem o quê? O que a lei do trabalho diz? Vem o quê? O descanso. E nós, homens modernos, não estamos valorizando o descanso. Porque não sabemos fazer leituras vibracionais. Quando vocês chegarem aqui na casa espírita, experimentem cumprimentar todo mundo como eu fiz, eu gosto disso, mas a hora que você sentar, se decida desligar lá de fora, se desliga do trabalho, se desliga da casa, da família, se desliga, é treino, se desliga e comece a sentir as vibrações da casa. Procure sentir aqui, da casa espírita aqui. Tem muitas pessoas que não é trabalhador da casa espírita, não é assíduo da casa espírita, porque não valoriza a vibração da casa espírita, porque nunca sentiu a diferença da vibração da casa espírita da casa dele. Ele vai ver que a vibração é muito melhor. Eu tenho amigos que falam: Anderson, por mim, eu ia pegar um colchãozinho e ia morar lá na casa espírita. A leitura das energias, das vibrações, nós não sabemos disso. Nós comemos uma comida o tempo todo, porque gostamos do paladar, coisa de animal. Como que nós deveríamos gostar da coisa? Por vibração. Por vibração. Qual é a vibração que aquele prato que eu como me dá depois que eu comi ele? Se apercebêssemos, muitas coisas nós não comeríamos, muitas coisas nós não beberíamos, por causa da vibração que ela me deixa depois que eu fiz aquilo. Vocês estão entendendo? Os nossos relacionamentos não dão certo, sabe por quê? Porque a gente olha a pessoa, a gente olha a cor dos olhos, eu olho o dinheiro que ela tem, a roupa que ela tem, a casa que ela mora, o carro que ela tem, enquanto que as relações deveriam ser por vibrações. Por vibrações. O meu relacionamento é baseado em vibrações. Qual é a vibração quando eu chego perto daquela pessoa e quando eu chego perto daquela outra? Qual é a vibração? Então, Anderson, aquela que eu senti uma vibração mais infeliz do que a minha, eu me afasto dela, é isso? É isso? Não. A doutrina espírita fala que você tem mais responsabilidades com aqueles que são mais necessitados. Então, fazer leitura de vibração não é para a gente desprezar pessoas ou locais, é para a gente trabalhar o nosso psicológico, o nosso emocional e a nossa caridade, a nossa fraternidade. Eu tenho muito mais responsabilidade com quem tem vibração menos feliz do que a minha. Eu tenho mais responsabilidade. Um andarilho, um encarcerado, uma prostituta, um viciado. Eu tenho muito mais responsabilidade com as pessoas. Embora eu goste de abraçar os amigos. Está errado? Não! É uma questão de valorização. Entenderam, gente? Nós não entendemos de vibrações ainda. Precisamos estudar muito a doutrina espírita para a gente entender disso. Mas Jesus entendia de vibração. Quando ele chegou perto de Lázaro, o que ele sentiu? Lázaro estava morto? Vivinho da Silva. Aí o que ele fez? Ele sabia que a letargia é uma fraqueza profunda. Ele sabia que a letargia era uma fraqueza profunda. O que ele fez? Alguém já leu a história lá? Jesus falou assim: Lázaro, venha para fora. Foi assim que ele falou? Ele falou com firmeza: Lázaro, 3 vezes, Lázaro, Lázaro. Lázaro que não estava morto, ele estava fraco, ouvindo a voz
impetuosa do mestre, ele levantou. Eu me levantaria. Os senhores se levantam. Se Jesus disser, fulano, Cristina, você se levanta na hora. Agora, se levanta para quê mesmo? Para trabalhar. Jesus não chama um preguiçoso. Não chama. Ele deixa ele lá. Deixa ele lá. A hora que ele quiser, né? Jesus chama aqueles que estão dispostos a dar sua contribuição. Sabia? Por isso que a gente não vê acontecer essas coisas sempre. Porque nem todo mundo quer sarar. Nem todo mundo quer se levantar. Essa é a realidade. Vocês já foram para a fila do INSS lá, gente? Eu tive um acidente, fiquei 2 anos e meio encostado no INSS. E de 3 em 3 meses eu tinha que ir lá fazer uma perícia. Quem já teve essa experiência sabe que é dolorosa pra caramba. Você tem que ir lá de madrugada, pegar uma filona e ficar lá. E eu naquela fila olhando, você sabe o que eu via? As pessoas gostavam de estar daquele jeito. Essa é a verdade. Tinha muitos simulando situações lá. É disso que eu estou falando. Quem que Jesus chama? Aqueles que querem se levantar. Aqueles que querem dar sua contribuição, vai ouvir a voz do Cristo. Venha fulano. E ele vai. Tá certo, gente? É essa fé que Joana de Ângelo está falando lá, pautada na razão, no conhecimento, no entendimento. Tá certo, gente? Bom, agora que nós já se convencemos então de qual é a fé verdadeira que nós devemos ter e qual é o caminho que nós devemos trilhar, é a sabedoria, é a verdade, é o conhecimento, é o entendimento mais amplo das coisas? É a fé raciocinada, segundo Kardec. A fé pautada na razão. Tá certo, gente? Quando a gente descobre isso, agora eu queria fechar a noite lembrando os senhores de uma pequena fala do Cristo. Isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 24 até o 29. Jesus começa falando no 24 assim, ó: não se pode agradar a 2 senhores. Ou haveremos de agradar a um e desagradar a outro, ou agradar a outro e desagradar a um. Portanto, não se pode agradar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Lembrando aos senhores que Mamon é uma palavra grega que Jesus se utilizou muito bem utilizado naquele tempo e nos nossos tempos de hoje. Mamon, em grego, significa dinheiro. Dinheiro. Vamos trocar em miúdos o que Jesus quis dizer. Não há como agradar ao mesmo tempo Deus e ao dinheiro. Vocês já estão já estão entendendo onde eu vou chegar já, né? Não é eu, é Jesus. Aí ele começa a falar a partir do 25 dessa forma. Porque vocês andam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Era a preocupação da época. Se fosse hoje, como que seria? Por que você anda preocupado em emagrecer, em fazer plástica disso, plástica daquele outro, em ter carro, em ter mansão, em querer ir para o exterior, em querer ganhar 50 mil por mês? Ele ia falar dessa forma hoje. Por quê? Aí ele começa a explicar lá. Olhai os pássaros dos céus. Eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem e não guardam em celeiros. Mas nem por isso o Pai deixa de prover a necessidade deles. Será que vocês é inferior a um pássaro do céu? Olhai os lírios do campo. Eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, eles não tecem, eles não fiam, eles não guardam em celeiros. Mas nem por isso Deus deixou de vesti-los dignamente. Em verdade vos digo que nem Salomão, no alto da sua sabedoria, foi muito rico. Salomão foi uma das pessoas mais ricas do mundo. Nem Salomão se vestiu como um lírio do campo. Por que vocês andam preocupados com necessidades básicas? Portanto, eu vos digo,
Buscai primeiro o reino dos céus, as suas consequências e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. A minha pergunta para quem veio aqui essa noite: nós estamos fazendo o que Jesus falou? Buscando as coisas do reino de Deus? Que história que é essa? O plano espiritual. Nós estamos buscando mais o plano espiritual? Ou a gente ainda está correndo atrás do dinheiro, da plástica, de emagrecer, de ficar bonito, de ficar forte, de ganhar dinheiro, estocar dinheiro? O que nós estamos fazendo? Se responda com sinceridade. Os Espíritos trouxeram cada um dos senhores hoje para vocês se responderem. Será que nós não estamos fazendo o contrário do que Jesus falou? De repente nós estamos fazendo o contrário. Ao invés de buscar as coisas espirituais primeiro, que é as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais. Nós não somos da matéria, nós somos espirituais, nós somos do plano espiritual. Eu quero dizer para aquele que está buscando riqueza que você vai ficar rico, porque o trabalho traz divisas. Você vai juntar milhões, vai ficar tudo aqui, você não vai levar exatamente nada lá para o plano espiritual, nada, vai ficar tudo aqui. E tudo que você juntou às vezes vai ficar, não é para aquele que você quer, vai ficar para quem você não quer. É disso que Jesus está orientando nós. Não quer dizer que está errado a gente fazer uma faculdade, fazer uma graduação, uma pós-graduação. Não está errado a gente querer ter um salário melhor, ter uma vida mais digna, uma casa mais confortável, viajar com a família num carro mais confortável. Não quer dizer isto. O que Jesus quer dizer é que tem outro estilo de vida, além desse, que a gente prioriza como se esse estilo é que fosse importante para mim. Eu dizer, eu tenho 1 milhão, eu sou o doutor fulano de tal, eu tenho carro tal, eu moro lá no bairro nobre tal. A gente prioriza isso como estilo de vida. E isso para espírita não é fé com razão. A gente pode ter tudo isso sim, desde que não esqueçamos do estilo de vida que Jesus está falando, que é o desenvolvimento das riquezas espirituais. É disso que Jesus está falando. Nós estamos perdendo muito tempo em juntar milhões, em juntar diploma. Para quê? Para quê? Isso não vai servir para nós no plano espiritual. Nós podemos ter essa vida que sim, podemos sim, desde que nós não esqueçamos da busca espiritual, porque é ela que vai nos trazer felicidade no futuro. Uma pessoa pode ter 10 milhões, 100 milhões aqui no plano material e chegar uma mendiga lá no plano espiritual. É disso que Jesus está falando, porque a pessoa trata de desenvolver as coisas materiais e esquece das questões espirituais. Por exemplo, as vibrações que eu acabei de falar, a comunicação com os espíritos, porque nós somos espíritos. Kardec falou que mediunidade todos nós temos, claro que em níveis diferentes. Quando morre um ente querido nosso, mesmo a gente sendo espírito, o que a gente faz? A gente lastima a falta dele. Que falta? Só se for a do corpo, porque espiritualmente ele está junto. Entenderam, gente, da riqueza? As pessoas estão querendo ser bonitas. Você sabe qual é a maior beleza da alma? Que é aquilo que Jesus falou, que é o principal. Vocês vão buscar isso, o principal. A maior beleza da alma é a alegria, é a coragem, é o ânimo, é a esperança, é a fé. Quando você chega perto de uma pessoa que tem essas características espirituais, porque isso é que é ser rico, segundo Jesus, você se sente bem, não sabe por quê? As vibrações, as leituras que eu estou falando para vocês. Entenderam, gente? A gente pode ter 1 milhão lá na poupança? Pode. Mas não esqueça das riquezas espirituais. E isso é individual. O meu pai fez para ele, a minha mãe fez para ela, os meus filhos fez para eles e eu vou ter que fazer para mim.
é potências da alma. É isso que é espiritualidade. É fazer eclodir as potências da alma. E aquele que não souber fazer eclodir as potências da alma sozinha, venha para a casa espírita. Se filie aos grupos de estudo. Se filie aos grupos de trabalho. Porque é isto que a doutrina espírita tem para ofertar para nós. O que é a casa espírita? Um laboratório de almas, um laboratório de despertar de capacidades espirituais. Isto é que é uma casa espírita. E esse é o convite de todos os espíritos que antecederam a nós. Todos. Inclusive o meu. Que Jesus nos abençoe.